Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Meu nome é Luana e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Pra quem é novo aqui e ainda não me conhece, eu sou estudante de medicina na Universidade de Buenos Aires, a UBA, e eu acabei de aprovar o CBC e tô oficialmente indo agora pro meu primeiro ano do ciclo biomédico. No vídeo de hoje, eu quero falar um pouquinho pra vocês sobre como foi a minha cursada do CBC, quais foram as minhas dificuldades, quais são as dicas que eu tenho pra dar pra vocês que também vão começar, e explicar um pouquinho sobre como funciona o CBC, o UBA 21, todas essas coisas. Primeiro de tudo, eu comecei o CBC no meio do ano passado. Eu fiz a minha inscrição em julho de 2021 e minhas aulas começaram em agosto de 2021. E eu peguei as 6 matérias, né, pra conseguir acabar todas elas e entrar no ciclo biomédico já em 2022, porque caso vocês não saibam, pro CBC a UBA dá a opção de você conseguir fazer 2 vezes ao ano. Ou no começo do ano, para ser uma cursada anual, ou no meio do ano, para ser uma cursada semestral, assim, quatrimestral, na verdade, porque é o que eles usam aqui. Quatrimestres, por isso 4 meses. Ou se você começa no começo do ano, 8 meses. O ciclo biomédico, ele não funciona assim. Ele só tem início de cursada no começo do ano mesmo. Então, por exemplo, agora no começo de março, no final de março, na verdade, vai começar a minha cursada do ciclo biomédico de 2022. Eu não comecei a fazer o CBC antes, porque minha documentação ainda não estava pronta. Eu só comecei a ir atrás de todas as coisas em fevereiro, março, início, já tinha passado a data de inscrição pro CBC do começo do ano, então não tinha como eu fazer. Eu tinha que fazer o CBC em 6 meses se eu quisesse começar a cursar o ciclo biomédico em 2022, sobre a minha cursada. Ela foi diferente, porque eu cursei durante a pandemia. Então, mesmo quando minhas aulas serem todas por UBA 21, eu escolhi todas as matérias por UBA 21, as minhas provas parciais também foram à distância. E normalmente elas são todas presenciais. A minha única prova presencial foi a minha prova final. Então, como a UBA dava inúmeras chances de conseguir fazer a prova parcial, dá uma aprovação maior, dá uma chance maior de conseguir passar também. E isso tem que ser algo que a gente tem que ter em mente, porque quando é tudo presencial, não são tantas chances assim que a gente tem. E já deixando claro pra vocês, eu fiz tudo por UBA 21, não fiz nada por CBC, então eu não tenho ideia de como são as matérias do CBC, não tenho ideia de quais são as matérias melhores para se pegar por CBC e quais são as melhores para se pegar por UBA 21. Eu peguei tudo por UBA 21. E pra mim foi uma cursada muito boa. Em relação ao cursinho, muita gente me pergunta se eu contratei algum cursinho pra conseguir fazer o CBC. E não, gente, eu não contratei nenhum, então eu não tenho ideia de qual cursinho é bom e qual cursinho não é bom. Eu não tenho como recomendar pra vocês algo que eu não usei. Mas deixa eu falar pra vocês uma coisa. Eu já tinha feito cursinho no Brasil. E querendo ou não, isso me ajudou muito, muito mesmo no CBC, porque as matérias iniciais são muito parecidas. A diferença é que no CBC as matérias são muito mais aprofundadas, muito mais conteudistas do que no vestibular. Então tem muita informação que você nunca teve contato na vida, principalmente em biologia, porque não é algo que a gente vê na biologia de cursinho pré-vestibular do Brasil. Então, assim, com certeza se você já fez cursinho, você vai ter uma certa facilidade nas matérias iniciais do CBC, mas depois já não tem mais tanta porque acabam mudando muito as matérias. Uma coisa que me afetou bastante, principalmente nos meus resultados nas provas, e não que isso me afete tanto, porque eu sei o tanto que eu estudei, o tanto que eu me dediquei pra estudar e conseguir passar nas provas, mas uma coisa que me afetou muito foi o fato de que a UBA meio que deu de última hora o aviso de que as provas finais iam ser presenciais. Então, um pouquinho antes da minha segunda parcial, eu já tive que começar a arrumar tudo para fazer a minha mudança para Buenos Aires, e isso afeta muito os estudos, afeta muito. E aí quando chega aqui tem que ter toda aquela adaptação, e isso também atrapalha, porque a adaptação não é algo que acontece rápido, é algo que demora. Vão fazer 3 meses que eu tô aqui em Buenos Aires e ainda assim eu tô me adaptando. Por isso que eu peço pra vocês e digo pra vocês, se vocês têm a chance de vir antes pra cá, venham antes, pra vocês se adaptarem com a cultura, com a língua, com qualquer probleminha que seja que vá ter aqui, vocês vão estar melhor preparados do que se vocês vierem e logo em seguida tiverem que estudar, sabe? Uma pergunta que me fazem muito. Me perguntam se pode fazer o CBC ou o UBA 21 estando no Brasil. E, gente, não pode. Foi uma exceção por conta da pandemia, lógico que fecharam as fronteiras, vocês devem saber de tudo isso.
Mas, independente do que você optar por fazer, tanto o CBC quanto o UBA21, você tem que estar aqui para poder cursar. O CBC, ele tem aulas presenciais normalmente, e as provas também são presenciais. E o UBA21 tem as aulas online, as tutorias online, que aliás vocês conseguem ver elas aqui pelo YouTube. Eu vou deixar aqui para vocês conseguirem ter acesso ao conteúdo e tudo isso aí vocês veem de acordo com o curso que vocês vão fazer, quais são as matérias que vocês têm. E também tem as provas presenciais, as provas não são online, mesmo tendo as aulas online. Então você tem que estar aqui. E quanto antes você estiver aqui, melhor para sua adaptação e para você conseguir também conhecer o país. Eu digo principalmente para quem quer fazer em 6 meses. Na verdade não são 6, são 4 meses, né? Porque o cursado começa em agosto e acaba em dezembro, que é quando tem a última prova final. Mas são 4 meses e é pesado. Sendo bem sincera, eu não gosto quando as pessoas falam que é algo impossível de ser feito, porque não é algo impossível e não é algo assim difícil e que você tenha que ter medo de fazer. De verdade, muitas vezes eu me senti tão insuficiente ou incapaz de conseguir fazer em tão pouco tempo, porque eu ficava acreditando nessas pessoas, que quando eu conseguia provar em tão pouco tempo, eu fiquei, caramba, eu tenho muito potencial de conseguir se eu fizer o que eu tenho que fazer, que é me dedicar, estudar, acreditar mais em mim. Então, tenham em mente que não é algo impossível e eu tô aqui pra tentar ajudar vocês da forma que for possível pra vocês acreditarem nisso. Mas é sim trabalhoso, e isso eu não vou mentir. Então você tem que ter organização, tem que ter disposição e mais do que tudo tem que ter prioridade sobre as coisas que você vai fazer. Tentem sempre ter um foco muito claro do que vocês querem e colocar o estudo sempre como uma prioridade e as outras coisas vocês fazem depois. É lógico que você pode dar pausas nos estudos, é lógico que você pode ter dias de descanso. Eu não tô dizendo isso e eu sou extremamente contra essa produtividade tóxica que a gente tem. Pra mim, a gente tem que fazer tudo que é possível com a nossa saúde mental em primeiro lugar. Mas eu digo que se você se submete a estudar, você tem que pelo menos se esforçar e se dedicar a isso. E isso é algo que tem que ser feito. Você tem que ter as suas prioridades. E as prioridades são estudar e treinar. E então, tudo que atrapalhasse isso, eu tentava deixar um pouco de lado na hora, porque eu queria passar nas provas, sem ter que me preocupar em estar estudando durante o período que deveria ser minhas férias, por não ter dado prioridade suficiente para meus estudos. Em relação à organização, como foi que eu fiz? Como eram 6 matérias, eu separava de uma forma assim. Eu via 2 matérias, 2 conteúdos de 2 matérias, em um dia de semana. Então, por exemplo, na segunda-feira eu via a primeira parte do conteúdo de biologia celular e a primeira parte do conteúdo de ICSI, por exemplo. Na terça-feira, eu fazia o quê? Eu via a primeira parte do conteúdo de matemática e a primeira parte do conteúdo de química e fazia lista de exercício desses conteúdos que eu vi na segunda-feira, de biologia e de ICSI. Então, eu separava uma parte dos exercícios. Muitas matérias já têm os exercícios separados que eles colocam lá no fórum do UBA21 e eu fazia esses exercícios, ok? Me sentia confiante, ia para a próxima matéria, mas eu ia fazendo isso. Se eu sentisse que eu não estava boa o suficiente no conteúdo, eu fazia mais exercícios, pegava provas antigas, que tem um site que eu vou deixar para vocês aqui, é muito bom, tem prova antiga lá de parcial, de final, de todas as matérias do UBA21 e também do CBC. Se ainda assim eu não estivesse me sentindo segura, eu partia pro YouTube, porque lá tem muito professor bom de todas as matérias, e em espanhol mesmo. São canais que são voltados para ajudar estudantes do CBC e do UBA21. Então, eles resolvem prova, eles ensinam conteúdo. Eu vou deixar os que eu mais usei aqui na descrição, mas eles são, assim, incríveis. Incríveis mesmo. O tanto que me ajudou, não tem como eu dizer. Então, eu não usei cursinho, mas eu usei sim a ajuda de professor do YouTube, que vai ajudar muito vocês também, se vocês quiserem. Então, todas as matérias eu via 2 vezes na semana. Eu tentava separar o conteúdo em 2 partes para não ficar algo tão pesado, sabe? Então, um conteúdo que era mais complexo eu separava em mais partes, mas eu tentava sempre separar em 2 partes para eu ver um dia a primeira parte, outro dia a segunda parte do mesmo conteúdo e conseguir dar atenção para tudo que eu tava vendo ali. Eu tenho um drive que eu coloquei absolutamente todos os resumos que eu usei e muito mais resumos que podem ajudar vocês. E também coloquei as minhas provas finais
e coloquei o organizador de todas as matérias para vocês terem ideia do que é cobrado no UBA 21. Não sei se no CBC é a mesma coisa, porque eu não tive CBC, mas deve ser algo muito parecido. Já falei pra vocês como foi a minha organização, mas se não der certo pra vocês, tente fazer do teu jeito. Tem gente que faz uma matéria por dia, por exemplo, já que são 7 dias da semana, e tiram um dia de descanso. Então, por exemplo, segunda-feira matemática, terça-feira biologia, quinta-feira, e vai nessa ordem. Tentei dessa forma antes, não tentar da forma com que eu comecei a fazer. Não me adaptei, eu achava que eu tava vendo muito conteúdo igual em um único dia e que quando chegava assim na metade pro final do conteúdo, eu já não tava entendendo mais nada, tava só lendo, mas não tava guardando. Então, eu optei por pegar e dividir em 2 dias e assim eu conseguia ver muito bem um pedaço do conteúdo, mudar totalmente a matéria, ver outra coisa e depois em outro dia eu vi o resto do conteúdo. Para estudar para as parciais, o que eu fazia? Eu dava uma revisada em todos os resumos que eu estava usando para estudar, então tinha matérias que eu usava só os resumos que o UBA 21 dava. E aí eu revia esses resumos, porque eu fazia anotações em cima deles, não era algo que eu só lia e grifava. Dava uma revisada em tudo que estava escrito e nas anotações que eu fiz também. E tinham outros resumos que eu usava, que eram de pessoas que têm esses resumos, e eu disponibilizei tudo também lá no meu Drive, e tá tudo com crédito, porque não tem como eu ficar repassando o conteúdo de alguém sem dar o crédito, mas... E depois pegava umas 3 provas antigas de cada matéria e fazia. Uma coisa que algumas matérias também disponibilizam, mas não são todas, são autotestes. O que são esses autotestes? São provinhas que não contam para sua nota. Elas servem para você ver como está o seu desempenho, e isso ajuda muito, porque é todo o conteúdo realmente que você acabou de ver até agora. Então você não vai ter conteúdo, por exemplo, da sua segunda parcial que você ainda não viu. Vai ser todo o conteúdo só da sua primeira parcial, que você já estudou e que é a prova que você vai fazer agora. E muitas vezes estudava com amigos, de entrar, por exemplo, no Discord. Tem um grupo de estudos lá também, que eu também vou deixar na descrição para vocês entrarem, pra gente poder estudar junto. Mas a gente entrava no Discord, todo mundo abria o autoteste. A questão é que as ordens de questões eram diferentes para cada um, mas ainda assim, a gente ia debatendo. Então via uma questão e a gente pegava e começava a debater o que poderia ser a resposta dessa questão e por que as outras respostas não estavam certas. Me ajudava muito isso. Para mim, ensinar e explicar as coisas para as pessoas me ajuda muito a reter informação. Então, é algo que eu acho que pode ajudar vocês também, mas testem e aí vocês me falam. Em relação à final, como a final junta todo o conteúdo das 2 parciais, é muito conteúdo mesmo. Eu não consegui ver todo o conteúdo de todas as matérias. Teve matéria que eu tive que deixar alguns conteúdos assim de lado e focar no que eu sabia para conseguir aprovar, porque senão eu ia estar só lendo desesperadamente e não ia estar aprendendo de fato. E isso aconteceu por causa daquela adaptação que eu falei pra vocês, que eu perdi muito tempo sem estudar por conta da minha mudança pra cá, com coisas que eu tinha que resolver no Brasil e coisas que eu tive que resolver aqui quando eu cheguei. Então foi muito tempo sem estudar que eu acabei perdendo, e nisso foi matéria que eu acabei acumulando. Outra dica que eu dou pra vocês é não acumulem matéria, de verdade. Tenta ver como matéria dada, matéria estudada, porque acumular matéria é muito conteúdo que você vai ter que ver. E aí, pra se organizar e conseguir colocar tudo pra ver, acaba ficando muito pesado. Para as minhas provas finais, eu só pegava a prova final e praticava por elas. Via muito vídeo de resolução de provas finais antigas, acompanhava eles, via como eles faziam passo a passo de cada questão. E era tanto vídeo que eu assistia de como se fazia provas finais e pegava provas finais para eu fazer sozinha, que o que aconteceu? Tinham muitas questões que eram repetidas na minha prova, que só mudavam os dados. Então, eu sabia como fazer aquela questão, porque eu já tinha visto ela antes, eu já tinha visto qual era o raciocínio para chegar no resultado, qual era o passo a passo, e aí era só eu copiar, mudando os dados e conseguir fazer a questão. Então, tem muita questão que eles fazem iguaizinhas às provas finais. As parciais também, por isso treinem com provas antigas. Isso é muito importante, porque eles repetem questões, mudam os dados, podem mudar às vezes um pouquinho da ordem do que está sendo falado, mas no final é a mesma coisa que eles estão pedindo, é o mesmo raciocínio que você tem que ter. E é isso. Eu vou gravar um vídeo também sobre como foi que eu estudei cada matéria do CBC, para esse vídeo não ficar muito longo, porque ele já tá muito longo. Mas é isto.
Espero que vocês gostem. E não se esqueçam de me seguir no meu Instagram, @luametx, e se inscrever aqui no canal e deixar um like no vídeo pra poder ajudar outras pessoas também. Um beijo, tchau, tchau!